novas tendências do bem-estar em animais de produção. Aí entra o grande agribusiness, o mundo do comércio, né? O mundo da agroindústria, das carnes, da proteína animal. E nós aqui, brasileiros, temos que ficar muito atentos a esses pontos e nós vamos ter uma apresentação extraordinária da doutora Catarina Klug, estudou medicina na Universidade Livre de Berlim, doutorado em 97 no Instituto de Farmacologia, Farmácia e Toxicologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Leipzig, desde 2003 no Ministério Federal de Alimentação e Agricultura, inicialmente na área de medicamentos veterinários e desde o final de 2008, chefe da Unidade de Bem-Estar Animal. Doutora Catarina, bem-vinda, welcome, por favor. Ja, vielen Dank. Olá, muito obrigada. Não é tão fácil em falar da parte técnica, né, após este ponto climático, né? Mas espero que neste ponto do evento eu possa falar sobre algo que é tão importante, sobre a cooperação e para o avanço da proteção animal, e nesse sentido eu gostaria de lhes falar sobre os desenvolvimentos na área de proteção aos animais na Alemanha. Nos anos passados, nos últimos anos, nós já relatamos, e nestas coisas que relatamos é que eu gostaria de me referenciar e apresentar como isso progrediu após esses pontos e anos. E, de fato, esta é uma imagem e um slide que eu já lhes apresentei há 2 anos. Na Alemanha, a proteção aos animais é parte da Constituição, com uma obrigação aos legisladores de fazer a regulamentação e criar a jurisprudência. Esse é um tema que está muito presente na mídia alemã. Os agricultores precisam implementar mais proteção aos animais, mas também proteção ao meio ambiente e, naturalmente, também gerar uma alta qualidade de produtos. E, com tudo isso, eles precisam também permanecer competitivos dentro da Europeia União, né, da qual participa a Alemanha, mas, finalmente, também no mercado interno, quer dizer, os produtos também precisam ter preço acessível. Estas são coisas que representam grandes desafios para os produtores, e esta situação continua como era 2 anos atrás. Essa situação de partida gerou, então, que nos últimos anos os padrões de proteção aos animais foram cada vez mais elevados na Alemanha, de maneira que os produtores tiveram que seguir e enfrentar grandes desafios, como, por exemplo, manutenção de poedeiras em gaiolas, isso foi proibido. Esse é um tema que também no ano passado já foi abordado em detalhe. O que veio depois é também a proibição de manter as matrizes de porcos em separação. Isso foi regulamentado, né? Elas não podem mais ser mantidas e presas separadas dos leitões. Quer dizer, aquelas matrizes de porcos somente podem ser separados por um máximo de 5 dias, e estas são regulamentações que já foram definidas por lei, mas também existe um prazo de transição, de maneira que no momento ainda não foram implementados, mas já está definido que elas terão que ser implementadas. Na Alemanha também regulamentamos a proibição de castração sem sedação ou sem anestesia, e isso já existe desde 2021 e já foi implementado. E desde este ano agora, a proibição do descarte
de pintinhos de um dia são regulamentações que estão válidas na Alemanha, mas ainda não foram implementadas na União Europeia toda, de maneira que os produtores aqui na Alemanha também têm uma certa desvantagem dentro da União Europeia. E com relação a esta última proibição de descarte dos pintinhos de um dia, eu gostaria de falar um pouco mais, porque este é um exemplo pelo qual se vê que tais regulamentações têm efeitos inicialmente indesejados, e essa proibição vale desde o 1º de janeiro de 2022, sendo proibido na Alemanha o chamado descarte dos pintinhos machos depois de um dia, né? Pode-se fazer também determinação de sexo no ovo, ou o uso talvez de raças de uso duplo, daquelas que geneticamente são adequadas para a postura de ovos, mas também para a engorda. E a terceira possibilidade é a chamada criação de machos de poedeiras, né? Ou seja, machos de linhas de poedeiras que na verdade não são comercialmente interessantes porque não engordam tanto quanto as outras linhas, de maneira que a partir de 1º de janeiro de 2024 estará em efeito uma nova regulamentação que determinará que essa determinação de sexo só será aceita no estágio do ovo até o 6º dia. Ah, a base disso é que os pintinhos machos, ou seja, ovos em que se encontram os embriões machos, serão destruídos ou, claro, industrialmente utilizados, mas que o embrião masculino será destruído. E pelo conhecimento científico, de fato, a partir do 7º dia de choca, não se pode mais excluir que esses embriões não sintam dor nesse estágio. Então, por isso que a partir de 2024, a determinação de sexo no ovo também só será feito antes do 7º dia de choca. Além, no entanto, existe na prática, na verdade não existe nenhum procedimento, né, que atenda esse requerimento. Na Alemanha existem 2 procedimentos disponíveis no mercado. Um processo funciona a partir do 9º dia. O outro procedimento é a partir do 13º, 14º dia, quer dizer. Ainda não sabemos, e é possível que a partir de 2024 nós não tenhamos mais nenhum procedimento legalmente admissível, né, para essa determinação, Hat, dass sich die Wirtschaft o que eher já causou que a economia esteja se concentrando nos machos de linha de poedeira, o que, por seu lado, tem efeitos negativos sobre bem-estar animal. É, praticamente ainda não temos uma segunda, mas já se desenvolveu uma segunda prática, de maneira que os pintinhos machos, novos, são levados para países vizinhos, onde eles são mortos, porque isso é proibido na Alemanha, mas nos países vizinhos é permitido, de maneira que esse pintinhos está aí mortos são retransportados para a Alemanha e reprocessados. É claro que isso não está dentro do sentido da legislação, que os animais agora, primeiramente, sejam transportados e daí depois sejam transportados após o descarte, ou seja, isto é um efeito colateral de uma lei que não é de um efeito que não é desejado, mas também não é fácil de proibir, porque nós, no mercado, dentro da União Europeia, nós temos o trânsito livre de mercadorias, portanto, não podemos proibir que estes pintinhos machos sejam levados para o exterior e descartados lá. O Ministério para a Agricultura tem obrigação de levar ao parlamento alemão com relatórios sobre essa situação da determinação de sexo no ovo e achamos que essa é uma discussão que será iniciada de maneira que possamos, então,
determinar para qual direção precisaríamos, levar as coisas. Dann haben wir Themen, die E temos noch então, abschließend temas bearbeitet que werden ainda não müssen oder foram, sollen. determinados Also completamente pela einerseits discussão, der que sogenannten é Nicht-Eingriffe, also primeiramente, Eingriffe, die as intervenções não vermieden sind, curativas, ou seja, beziehungsweise para die gestão nicht e que der veterinärmedizinischen e Behandlungsmethode que dienen. ou seja, que Das não ist servem ao sehr tratamento häufig der veterinário dos Fall, animais, wenn diese Pferde, das por heißt exemplo, na para do Nicht-Eingriffe rabo dos durchgeführt haben in leitões, der gesamten e Europäischen isso Union, é was algo que verboten na ist, União Europeia toda foi wird proibida, aber in Deutschland und in vielen e anderen na Ländern durchgeführt. Alemanha, mas isso é feito em vários Das ist eine estados. Situation, die aus Sicht der Esta Europäischen é Kommission, uma aber situação auch aus que, unserer Sicht do ponto de nicht vista da comissão, mas gut também do nosso ponto de vista, ist, deve weil wir ser, eben nicht so einfach encerrada, Lösungen com wie brevidade. wir Mas üblicherweise isso haben, está ligado às nämlich condições de criação que Beißverbote, nós temos aqui, porque muitas was eben vezes, auf spezifische por exemplo, está Stoffe ligado beruht. com o fato de que os leitões, Ein mordem weiteres os Thema, rabos was uns wir dos hier in outros. Deutschland Um noch haben, outro ist die tema que ainda temos na Unsicherheit. Alemanha Das heißt, es é gibt Regionen, es gibt a a Regionen oder es gibt o Regionen, cabresto Territorien, para wo ani para gado, üblicherweise noch sendo ainda a angegriffen werden praxis, über eine a längere prática Zeitraum, de zum Beispiel mantê-los, presas, né, no über ein Jahr. cabresto, às vezes Die até können um ano quasi immer todo, de maneira que eles quase frei não podem aufstehen, sich aber nicht se umdrehen. eles conseguem se deitar e Und virar, mas não conseguem auch girar. die E amtierende Bundesregierung isso é verkündigt algo hat, que dass diese Praxis o o beendet werden soll. departamento Aber também determinou que essa prática deve Bundesweise aufgrund der ser gesetzlichen Verhältnisse interrompida, mas nicht para möglich. certas, Davon empresas, waren isso wir não betroffen. é tão fácil mudar para outros, Dann werden eh, wir im procedimentos. nächsten Jahr, gehe ich davon aus, Imagino konkrete que no ano que vem nós também Gesetzesänderungen sehen, teremos outras die von regulamentações Schlachthütern, sobre, Jungtieren, Masthütern, sobre Milchbauern, perus, gado Schlachthöfe leiteiro e und também Lebensmittelhersteller. esses, Und das wären machos Themen, de, die wir dann sicherlich poedeiras, e são beim nächsten temas que Kongress oder provavelmente im serão nächsten Kongress discutidos no werden próximo diskutiert werden. congresso ou talvez até no Ein congresso ganz posterior. großer Schwerpunkt im Um Moment in um unserer tópico Arbeit muito ist importante die atualmente Schaffung einer é a einheitlichen criação Tierhaltungskennzeichnung. de uma identificação Und das sind e etwa marcação de, diejenigen, de die tipo de criação. die E, EU-Eierkennzeichnung para kennen, aqueles que conhecem a identificação de ist ovos das so na ähnlich Alemanha, wie unsere seria Eierkennzeichnung similar für àquela Fleisch. identificação, só que Das para a heißt, carne, der offene Lebensmittel, quer das dizer, Fleisch na und andere carne tierische e Produkte outros haben produtos eine Farbe animais, teremos nirgendwo uma Produktinformationen informação anzutreffen, neutra, sem, sondern indicação de lediglich valor, und sobre a zwar forma de das criação Tieremblem, do das für das animal, gesamte Produkt eh, verwendet worden para os ist. animais, né, que deram origem a esse produto. Also Haltungsform kann man sich vorstellen, ist so Bom, etwas wie forma Stall, de criação seria como? Wirtschaftlichkeit, Estabulado, das sind Ställe, die eh, an einer Front ou offen seja, sind, sodass sozusagen der estabilização com Stall frente immer aberta, sämtlichen dem hã, Außenklima gleicht. Oder eine weitere Haltungsform ist ou Aufzugsraum as mit formas, por exemplo, de permissão de Weidehaltung saída, oder ou einer Haltung nach den ou com ökologischen criação de Kriterien, acordo also com, Bioprodukte. normas, Das ecológicas soll para os also auch dem Schutz bioprodutos. angegeben werden, Isso também ohne dass precisa sofort ser apresentado e indicado sobre o dieser produto, sem indicação de valor, dizendo que uma é boa, que outra é ruim, Verbraucher mas sim, erhält eine neutrale o consumidor terá uma Informationsqualität informação neutra sobre a und forma kann dann de diese criação, e Information esta in der informação Kaufentscheidung será, berücksichtigen. considerada na sua decisão de compra. Die Kennzeichnung soll verpflichtend für deutsche Produkte eingeführt E werden. essa Ausländische identificação Produkte, será utilizada para wäre produtos es alemães e produtos beispielsweise so, dass importados de auch outros aus países da Drittländern, União Europeia, mas também de beispielsweise países de outros Hunde, lugares, como por exemplo o Brasil, nicht verpflichtet que não serão diese obrigados Produkte, a also auch ohne die Kennzeichnung colocar in esta Deutschland identificação. Esses produtos eingebracht também werden poderão chegar sem essa wenn identificação ao mercado ein, alemão, ein se, no entanto, ausländischer Lebensmittelunternehmer weiterhin se aufnehmen möchte. mas Dann se kann um er das tun. Es fabricante gibt no ein exterior Verfahren, quiser fazer isso, da ele pode können fazer isso. freiwillig die Existe um Produkte procedimento e esses freiwillig produtos no mit dieser exterior Kennzeichnung podem ser identifiziert werden. identificados, Die voluntariamente. Kennzeichnung soll mit frischem Schweinefleisch starten
inicialmente iniciará com carne de porco, na comercialização no varejo, em mercados, açougues ou também na comercialização online. Mais tarde, no entanto, ela será expandida para outros produtos de outras espécies, também formas de comercialização e outros animais. E funcionará assim: existe uma variação em preto e branco, com uma alternativa em cor. Esta identificação será aplicada, né, através de legislação. E para dizer isso claramente, atualmente ainda não existe essa legislação, são planos, né? Mas já temos aqui um esboço de legislação que está sendo discutido na Alemanha, mas também já ocorre que nós já temos o procedimento de notificação na União Europeia, ou seja, estes que vocês estiverem envolvidos com as notificações da OMC, então vocês já podem ver este esboço de legislação. Também, quando o procedimento legislativo for concluído, isso está planejado para o primeiro semestre de 2023, e há negociações e discussões no parlamento. Claro, pode haver modificações, mas planejado está a conclusão do processo legislativo na primeira metade de 2023. E, com isso, a identificação, essa marca, será expandida em vários passos, claro, também com possíveis alterações. O tempo está acabando, mas para falar rapidamente sobre o que se faz no plano da União Europeia. A Alemanha é parte da União Europeia, que tem legislação para proteção aos animais, em termos de abate e transporte, ou dos Estados membros com diretrizes para implementação em termos de manutenção desses animais de produção. Existem também estratégias diversas e determinações da comunidade europeia, e é decisivo lembrar-se que a Comissão Europeia declarou que toda essa legislação para a proteção dos animais será retrabalhada e complementada com sugestões apresentadas no final de 2023, e a Comissão Europeia também já declarou que ela fará sugestões para a abolição da criação em gaiola na União Europeia. E essa é uma reação da iniciativa civil da União Europeia, que recebe amplo apoio dos cidadãos europeus, exigindo que toda a criação em gaiola seja abolida na União Europeia, para coelhos, poedeiras, e isso também para novilhos ou terneiros. Quer dizer, foi declarado que eles abordarão isso, quer dizer, isso será um grande passo, e vocês podem esperar que nos próximos anos também tenhamos mudanças importantes em direitos animais na União Europeia. Bom, isso era o que eu tinha para os senhores e senhoras sobre desenvolvimento na Alemanha, um desenvolvimento sobre o que está acontecendo na Europeia, e será um prazer. Enfim, agradeço por sua atenção, e agora tentarei liberar aqui o compartilhamento de vídeo. Doutora Catarina, muito obrigado por sua apresentação. E aqui eu preciso de mais 2 minutos seus, a curiosidade aqui do jornalista, não é? Especializado na área, é o quanto a senhora está vendo o movimento também das corporações, da iniciativa privada, dos frigoríficos, da agroindústria, dos supermercados. A senhora observa estratégias de marketing, estratégias de preço, de pricing, estratégias de propaganda. O mundo das marcas caminha para salientar para os consumidores esses diferenciais, esses aspectos diferenciais da originação,
do bem-estar animal, da qualidade da nutrição. A senhora vê esse movimento aí crescente, é uma tendência efetiva também no marketing das companhias, doutora? Ja, das Sim, ist com certeza. und insbesondere, was Sie E, angesprochen em haben, especial, o que o senhor mencionou, o varejo, os supermercados que estão muito próximos do consumidor, porque aí ele ouve, sente, capta os desejos do consumidor. E isso dá um empurrão a muitas mudanças através desse comércio, do varejo, do supermercado, que repassa esses desejos, essas demandas aos produtores. Então, a gente vê que temos uma série de labels, de selos no mercado, e organizações de proteção animal e que foram assim encaminhadas, forçadas, solicitadas pelo comércio. E nos agricultores também já existe essa vontade, viram essa demanda, muitos agricultores querem fazer mais e melhor a proteção dos animais, mas também estão sujeitos à concorrência, então teriam que cobrar um preço maior, então é um equilíbrio difícil e para eles, e nesse momento uma situação especial para a Alemanha e para outros Estados-membros é que a gente tem um mercado interno livre de circulação e então a gente tem uma forte concorrência e tem que respeitar as regras. Muito bem, doutora. Muito obrigado pela apresentação, doutora Catarina. De fato, né, o equilíbrio, o fair trade, o comércio justo aí entre os elos da cadeia produtiva vai ser alvo de muitos arranjos, mas me parece inexorável a tendência do consumidor voltado à preocupação com a originação. É algo interessantíssimo e que nós temos todos que ficar. Não adianta ficar falando mal, vai ter que ver como é que isto se equaciona no diálogo dos elos das cadeias produtivas. Doutora Catarina, muito obrigado por sua apresentação.